Se fala muito de dívida pública, dívida pública, dívida pública, dívida pública, dívida pública. Fala, seus mal diagramados, uma semana que começa com edição do Carnagado em Copacabana não tem como ser ruim. No último domingo, a ala geriátrica do bolsonarismo se reuniu na praia às 10 da manhã para ouvir uma sequência de discursos que variaram entre o ridículo e o surreal. Em cima do trio elétrico, a corja de sempre: Jair, os filhos, Cláudio Castro, Silas Malafaia e Nicole Chupetinha. Os grandes momentos desse encontro se concentram em três partes. O mito assumiu que, de fato, Lula é mais competente que ele, porém o seu couro é mais grosso. Bom saber. Se a caça for liberada no Brasil, finalmente poderei mandar fabricar um resistente sapato de pele de jumento que eu tanto desejo. Nicolas, por sua vez, salivou enquanto implorava para que o povo brasileiro tivesse acesso a mais homens com testosterona alta, enquanto Silas Malafaia anunciou que Magno Malte estava ausente não por conta de uma ressaca, mas porque faria uma cirurgia para evitar a cadeira de rodas. E isso foi falado apenas pelos protagonistas. No asfalto, os patriotários deram o seu costumeiro show de ignorância, espalhando desinformação e muito delírio sobre assuntos que não entendem. Mas essa bizarrice foi concentrada apenas no domingo. No resto da semana, tivemos ainda Bia Kicis pedindo para a imprensa salvar a democracia, Barroso reclamando do Estado, tendo vivido a vida inteira pendurado na mamata estatal, e um casal de crentes otários se negando a fazer convite de casamento para homossexuais. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! Eu não acredito que o Jair seja muito burro e nem genial. Trata-se de um sujeito que soube traçar uma ótima estratégia para não precisar trabalhar nenhum dia sequer da sua miserável existência. Isso, por si só, requer alguma esperteza, nem que seja inspirada por pura malandragem e a obsessão por evitar a fadiga. Só que, fora a alta performance para colocar a família toda para mamar na piroca do Estado, o sujeito é uma anta completa, que só atrai ignorantes convictos que se sentem representados por essa cavalgadura. No último domingo, isso foi reforçado em um discurso no qual o ex-presidente reconhece que Lula, sim, é mais competente, só que ele tem o couro mais grosso. Vocês podem ter um presidente mais competente do que eu. Existem muitas pessoas, mas duvido que ache alguém com o couro mais grosso do que o meu. Além de ser uma bela autocrítica e confissão da própria incompetência, a declaração é questionável. Até onde eu sei, quem costuma chorar de bruços embaixo da cama com a possibilidade de ser preso é um mito. O Lula mesmo pegou quase 2 anos de cana e dava entrevistas com uma aparência melhor do que a minha quando eu volto do barbeiro. Nicolas também se destacou nessa micareta de latinaze que aconteceu no Rio de Janeiro no último domingo. O deputado mineiro brilhou por reconhecer que o Brasil precisa urgentemente de muitos homens com testosterona alta. Pena que ele parou por aí. Queria ver algum complemento mais ousado, tipo macho cheio de testosterona, coxudo, que carrega 4 sacos de cimento na obra. As palmas da claque, infelizmente, interromperam essa possibilidade e probabilidade dele falar mais. De lei. Este país não precisa mais de emenda. Este país precisa de homens com testosterona. É isso que esse país precisa. Mas de qualquer modo, eu achei babadeira essa revelação. Essa história ficou melhor ainda quando ele, o nosso templário favorito, Paulinho Cogos, adolescente tardio e calvo com tetonas de porca no cio e 40 anos que ainda mora com a mãe, concordou com o Nicolas e confundiu testosterona com estrogênio, que é o que regula o armazenamento de gordura desse nobre ANCAP.
que se corta com micro-ondas e espera a empregada chegar para fazer a sua vitamina de abacate, pois ele ainda não aprendeu a mexer no liquidificador, né? É muita testosterona em 1,54 m de altura. Cê é louco, velho. Se em cima do palco o nível já foi subterrâneo, lá embaixo, no asfalto de Copacabana, as declarações atingiram o pré-sal da indigência intelectual. Influenciadores com estômago potente, como Leonel de esquerda e Ana Terra Oliveira, tiveram a coragem de ir para as ruas com o gado para saber a opinião de quem estava presente ali. Como é de se esperar em situações como essas, as entrevistas variam entre o constrangimento, vexame e probabilidade de interdição absoluta do cidadão ouvido. Com uma voz cansada, característica de adultos com menos de 40 quilos, uma senhora falou por 4 minutos sobre temas diversos, numa linha de raciocínio dadaísta que deixa o espectador mais enjoado do que se estivesse encarado sessão de 40 minutos ininterruptos num barco viking. Bolsonaro nunca perdeu as eleições. Foi roubado, foi assaltado, foi violentado. Então, porque o Lula é uma pessoa que ele comprou as eleições, né? Ele comprou, ele usou os ministros do STF para poder colocar ele no poder. Mas todo mundo aqui sabe que o Lula não é presidente do Brasil. A economia do Brasil está cada vez está sendo destruída economicamente e ninguém está podendo falar nada por causa tem medo de um, tem medo de outro, do Alexandre de Moraes. Mas pode ter certeza que o Alexandre de Moraes, o que ele está fazendo? Ele está manipulando as pessoas, falando que o governo, que estamos vivendo um governo certo. Ao menos, verdade seja dita, essa senhora se expressa muito melhor que o Merval e até possui ideias mais claras e objetivas. Já Ana Terra preferiu abordar o homo-bolsonaristas mais clássico, o tiozão do Corolla, cliente VIP do Boston Medical Group. E como era de se esperar, esses sujeitos conservadores e pró-família tradicional não conseguem controlar as próprias mãos em momentos nos quais se deparam com uma mulher. São geralmente o terror das firmas, sempre com toques indesejados em todas as mulheres que cruzam no caminho, da recepção à diretoria. O mundo tem inveja do Bolsonaro. A inveja é muito... Obrigado, quando você... Eu tenho 31 e você... Esse país precisa de homens com testosterona. Obrigada, querido. Deixa eu continuar gravando aqui. E o que falar do fã-clube de Israel nessas passeatas? Em São Paulo já tivemos aquelas senhorinhas jurando que trata-se de um país cristão conservador. E agora tivemos um playboy da terceira idade negando que o governo de Netanyahu tenha matado 30 mil pessoas em Gaza, porque a notícia saiu na Veja, e a Veja é da Globo, embora a Globo ainda desconheça a posse dessa revista. É engraçado, mas triste ao mesmo tempo. O cidadão está tão enfiado em fake news e sites de conteúdos duvidosos que perdeu o senso crítico e acha até a Veja muito de esquerda para ele. E se a Veja é considerada de esquerda, eu tenho más notícias sobre o espaço de espectro político que esse cidadão assumiu indiretamente ocupar. Amigo é defensor de Israel, gostei de ver aí, ó. 30 mil pessoas entre crianças e mulheres é pouco para matar? O Netanyahu, atual comandante de Israel, ele mandou matar lá na faixa de Gaza, pessoas que não tem nada a ver com a guerra. Onde é que você prova aí? Mas, vou postar aí no vídeo aí. Pra mim então no vídeo. Beleza, te mostro, sem problema. Mostra pra mim agora. Tudo mentira? Você acha que é mentira? Não, não tô falando que é mentira, tô pedindo pra você provar. Aqui, ó. Aqui, meu chefe, aqui, ó. Aqui, ó. Relatório da ONU. Ah, isso é Veja a Rede Globo. Relatório da ONU. Tá maluco você? Relatório da ONU. Não precisa estar presente na manifestação para poder opinar. Patriotas de outros estados, que desta vez não contaram com ônibus e capim financiados por grupos de ruralistas locais para aumentar o quórum no Carnagado, precisaram se contentar em opinar nos muquifos em que moram, muito provavelmente escondidos da família em algum espaço no qual o resto dela não escute os seus devaneios.
coisas, né? O alvo preferencial dessa corja, que tem um volume alto, continua a ser Xandão. E para frear o poder do ministro, o gado tem criado algumas teorias infalíveis para que ele seja destituído do cargo. Mas não agora. Um genial analista político comentou que o pulo do gato não é tirar o Xandão do cargo neste mandato, pois Lula poderia indicar um nome de esquerda para o posto. Um dos leitores mais aplicados de Sun Tzu e Maquiavel, ele indica que essa revanche sobre a cabeça de piroca deve ser feita em 2027, quando a extrema direita voltará ao poder. Isso mesmo, amigo. Aguarde mais 72 semanas para a vingança. Já um tiozinho sem dentadura foi ainda mais incisivo e até pediu para que o Xandão o prendesse. O que eu sempre suspeito ser um pedido desesperado de alguém que já não aguenta mais pagar água, eletricidade, comida e aluguel. Pô, eu vou admitir que desse eu fiquei um pouco com dó, tá? Um pouquinho só. É que esses tios eram mais divertidos quando apareciam na internet em vídeo estilo truco valendo toba, capotando uma saveiro bebaço em lances impossíveis de sinuca ou ensinando trinca-ferro a cantar bonito. Olha só o que o Jair fez com o nosso povo. Lamentável. Tem muita gente pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes. Mas calma, não é bem assim. Se o Lula impeachment o Alexandre de Moraes agora, ele consegue indicar mais um nome no STF. Isso é ruim pra gente. A gente tem que fazer com o Alexandre de Moraes apanhe e se atreve ao Lula até 2026. Em 2027 a gente vai voltar. E aí, com a gente no poder, a gente corta o cabeça de piroca do STF e a gente indica mais um nome nosso lá para reequilibrar a balança da Suprema Corte. O Xandão não mandou prender gente hoje não, é porque a manifestação foi ontem e hoje amanhecia já gente preso. Toda manifestação que o Bolsonaro faz, no outro dia amanhece um bocado de mandado de prisão e prendendo gente, por que dessa vez não prendeu? Ei, Xandão, cadê você, cara? Você não é o cara? Prendeu na base agora, é? Só porque vai ser convocado para depor lá no Congresso americano? Lá tem lei, seu idiota, não é igual que você que não recebeu nenhum voto de nenhum brasileiro, tá mandando no nosso país, viu? Lá, os americanos lá tem lei, vagabundo safado, cadê? Cadê os mandados de prisão que você manda? Né? O Bolsonaro faz manifestação no dia, no outro amanhece um bocado de ar, a Polícia Federal amanhece na cara dos caras prendendo. Bolsonaro também compareceu a Santa Catarina durante esta semana. A ideia da viagem era, bom, eu sei lá para que serve uma caralha de uma viagem como essa, a não ser para criar mais um evento para a terceira idade se entreter enquanto os bingos não voltam a ser liberados no Brasil. No aeroporto, o gado entorpecido recepcionou Jair com o hino nacional e um cospobre do Javier Milei. E nas ruas, o ex-presidente usou o mesmo modus operandi de sempre. Levantou um anão pensando que era criança, comeu cuca derrubando a farofa doce na perna e falou alguma atrocidade para agradar os apoiadores contrários ao politicamente correto e à cultura woke, o que eu até hoje nem sei o que é. Não vi imagens disso que eu acabei de descrever, mas certamente ocorreu. Porém, um caso que aconteceu de verdade nessa visita é curioso do ponto de vista da histeria política que tomou conta da direita. Adeleana Dal Ponte, pré-candidata à Prefeitura de São José pelo PL, organizou um almoço com outros nomes que pretendem disputar prefeituras catarinenses pelo partido de Valdemar no ano de 2024. Um evento protocolar, mas que virou um tumulto porque motoboys de treta do mito mandaram vídeos de Adeleana durante a pandemia criticando o então presidente pela crise sanitária da Covid e elogiando o sistema de saúde de Cuba. Foi suficiente para descobrirmos o óbvio. Bolsonaro ainda está convicto de que suas atitudes durante aquele momento estavam corretas e ele só agiu porque houve pressão popular e midiática. Do contrário, não teria feito nada. Tanto que, ao descobrir que a pré-candidata agiu assim no passado, o cara se recusou a tirar fotos com ela e proibiu que a política subisse ao palco. Para Adeleana fica a lição. Quando a direita toda topou embarcar no bolsonarismo, abriu mão de qualquer razoabilidade sobre qualquer assunto por muitos anos. Pior que ela nem ligou para essa humilhação e ainda postou o vídeo com a visita do excrementíssimo ao Estado. Tem gente sem nenhum amor próprio mesmo. Criticar a Globo é como criticar o judiciário. Pautas que unem todas
todas as tribos, embora seja por motivos bem distintos. No entanto, creio eu, nesta semana o Brasil está unido para criticar o nosso sistema de justiça, ignorando momentaneamente as convicções ideológicas. Isso porque a PEC do quinquênio pretende elevar remuneração dos membros do judiciário que já estão na elite do funcionalismo público e recebem muitas vezes o teto da categoria, além de uma infinidade de penduricários. Mas, mesmo assim, Rodrigo Pacheco defendeu a medida e teve a disfarçatez de afirmar que o gasto adicional de 80 bilhões em 3 anos não afetaria as contas do governo. Garanto que o presidente do Senado não diria o mesmo se esse impacto fosse causado para melhorar a remuneração, por exemplo, de professores e enfermeiros. Mas também nunca esperei nada de bom de um político que sabe que nunca mais vai ser senador por Minas e aposta todas suas fichas numa indicação futura ao STF. Essa fala ocorre numa semana em que Barroso veio ao público lamentar que o Brasil seja viciado em Estado e menospreze a iniciativa privada. Logo quem? Barroso estudou no Pedro II, se formou na UERJ, deu aulas lá e foi indicado para o cargo público mais cobiçado do país. Demoniza o Estado, mas montar na humildade um escritório de advocacia em cima de uma padaria ele não quer. O último item da minha agenda, que é uma agenda, eu diria, patriótica, aliás, faltou um. Valorização da iniciativa privada. Nós ainda não superamos no Brasil o preconceito contra a iniciativa privada. Nós somos viciados em Estado. E uma coisa que me chama imensa atenção no Brasil é quando uma empresa divulga o seu balanço e teve um lucro elevado, a manchete é negativa. A empresa teve tanto de lucro, como se isso não fosse bom para uma economia capitalista que precisa gerar emprego, que precisa gerar tributação, que precisa gerar aumento de renda na sociedade. Nós ainda somos viciados em Estado e temos imenso preconceito contra a livre iniciativa que temos que enfrentar. E é com esse misto de arrogância e desconexão com a realidade que o Brasil gera cenas como a do desembargador pernambucano que propôs a criação de uma calçada da fama com os nomes dos presidentes do Tribunal de Justiça do Estado. Já está em implantação a calçada da fama do Poder Judiciário, que a gente só via em Hollywood, no Maracanã. Nós vamos fazer, ao invés de ser os pés, vamos fazer as mãos, que é o nosso instrumento de trabalho, de todos os presidentes que ainda estão vivos, hoje são 17, e na medida que os presidentes forem saindo, eles vão fazer o molde da mão, uma assinatura moldada, o nome e o ano será na frente do tribunal. Vai ficar uma coisa muito bonita, uma atração para os turistas, para os juristas, para todos que visitam nossa cidade. Ideia tacanha, claro. Até uma calçada que representasse só subcelebridades pernambucanas como MC Loma, Gil do Vigor e Siqueira Júnior teria mais êxito. Mas também não deixa de ser uma ideia que prova o quanto os membros do judiciário têm achado que são tão queridões quanto os famosinhos de Instagram. Um escárnio. Fala, Matias! Fala, papai. Eu também quero uma. Esse era o primeiro. Você quer fazer uma calçada de fama dos gatos? Pô, aí é legal, hein? Ah, eu topo, cara. Vamos fazer aonde? Aqui em frente de casa? Pode ser aqui dentro mesmo. Eu não tenho contato com outros gatos. E meu avô famoso já tem sua patina na calçada da fama. Só você? Ah, você é o único gato que você conhece. Você sabe também que sou bem sozinho. Felinamente falando, claro. Ah, que você mora sozinho, né? Ah, eu acho que eu senti aí uma tristeza no seu olhar. Que tal se os meus seguidores se faz colocaremos emoji de gatinho nos comentários para eu não me sentir tão sozinho? Ah, vamos resolver isso, Matias, vamos resolver. Está na moda entre os brasileiros forçar a barra para tentar ser preso. A ideia é se consagrar como mártir de uma causa política e capitalizar em cima disso no futuro, o que nem sempre condiz com a realidade e tem bons resultados. Vide os casos de Gabriel Monteiro, Daniel Silveira e Roberto Jefferson. O trio mofa esquecido dentro de celas do presídio de Bangu. Só os familiares continuam a levar empadão, cigarro e colinos para que os ex-parlamentares não tenham que usar o toba como moeda de troca para dormir em um colchão da espessura de um tablet. Só que Nicolas é destemido. Após implorar por macho com testosterona, agora ele pede por cadeia. Afinal, vai que por lá o Chupetinha encontre o que tanto deseja. Em uma fala na Câmara, o deputado federal mineiro chamou o Lula de ladrão e Xandão de tirano. E ainda reclamou que o presidente tenha dito que os manifestantes de domingo eram fascistas. Nesse último domingo, mais uma vez o mundo viu milhares de pessoas indo às ruas, demonstrando a sua insatisfação com a tirania do ministro Alexandre de Moraes. E logo após isso,
Lula se refere às pessoas que estavam se manifestando de forma pacífica, ordeira e democrática como fascistas. Mais uma vez, bolsonaristas mostram que adoram todas as atitudes típicas do fascismo. O problema estaria na nomenclatura que se dá a esse grupamento ideológico. A semana também foi marcada por falas que rompem com as barreiras do absurdo. Bia Kicis, apoiadora de um presidente que passou 4 anos atacando a imprensa dia sim e o outro também, fez apelo para que a mídia salve a democracia brasileira. A mesma deputada que já defendeu com veemência que o seu lado político tenha o direito sagrado de espalhar mentiras, pois não seria crime, apenas pecado. Assim, Bia reconhece que as notícias veiculadas pela direita são manipuladas, ao mesmo tempo que se acha em condições de exigir como o jornalismo profissional deve ser exercido neste país. Não fode, Bia. Na moral, você acha que todo mundo tem amnésia, mas eu lembro que você foi uma das primeiras bolsonaristas a estar ao lado do Olavo na construção do cenário que vivemos hoje no país e de uma população que só acredita em mamadeira de piroca no Zap. Mais uma vez, não fode, tia Bia. Vocês precisam fazer o seu papel. A imprensa, ela é um poder muito grande. E a imprensa, ela pode ajudar a salvar, isso sim, a democracia. Eu faço um apelo à imprensa, que abra os olhos, porque vocês já foram alvo. E muitos de vocês já começam a ser alvo novamente. Não é como alguns órgãos da imprensa. Patifaria! Olha, cala a boca, não perguntei nada. O jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca, cala a boca. Está saindo de lá, você, diretor. De vocês, a chance de sobreviver é bem menor. No final de 2018, para o Ministério Público, ele tinha do assédio da jornalista dele, ela queria um furo, ela queria dar um furo. Aí, o que eles dizem? Não, mas a liberdade de expressão não pode ser absoluta, porque aí a pessoa vai falar mentira. Gente, se uma pessoa não é livre para falar mentira, o outro não vai ser livre para falar a verdade. Não é porque a gente quer mentir à vontade, não. Até porque o mundo é cheio de mentiroso e mentira não é crime. Pode ser pecado, pode ser feio, pode ser imoral, mas mentira não é crime. A única vantagem da existência do Olavo é que a direita parou de esconder aquilo que defende e expôs publicamente os absurdos que preservavam guardados a 7 chaves desde o fim da ditadura. Assim, ficou mais fácil detectar os reais inimigos e aquelas pessoas que já desconfiávamos que seriam capazes de defender Hitler por algum motivo, mas não encontravam o momento adequado para tal. Apesar disso, tem muita gente ainda presa no armário político e que prefere pela postura de uma falsa isenção e equilíbrio que não convence absolutamente ninguém, pois todos sabemos que aqueles que ficam em cima do muro sempre caem para a direita quando o muro desaba, não é mesmo? Em participação no Inteligência Limitada do nosso truta Vilela, Vilela, Penélope Nova optou por essa postura ao explicar ao apresentador o que pensa sobre política. Apesar dos inúmeros convidados questionáveis desse podcast, poucas vezes me deparei com uma entrevista tão soporífera quanto essa, né? Ao jogar diversos temas na roda, não argumentar sobre nenhum e mostrar um apreço apaixonado pela despolitização, Penélope desapontou muita gente que cresceu com a apresentadora falando abertamente sobre sexo na MTV. Eu era uma delas. Mas aí que mora o engano. Não há dissociação entre liberdade sexual e ser um isentão de direita. Muito, muito pelo contrário. Se essas duas coisas estivessem assim tão separadas, o conservador bairro de Moema não seria a meca das casas de swing aqui em São Paulo. Só engana quem quer ser enganado. Cara, eu não voto há muitos anos, né? Tem um bode de votar, não me sinto representada de verdade. Já há muito tempo e me sinto tranquila quando eu digo que eu não voto, assim, porque, puta, essa ideia, o voto é isso, né, a representação da sua energia de aprovação, e eu, puta, enquanto não tem ninguém que eu acho que merece a minha aprovação, e aí isso é discutível, mas é o que se tem que se votar no menos pior, eu respeito todos os pontos de vista, mas por enquanto eu ainda fico mais tranquila nesse meu lugar. Tinha um grupo de mulheres são mulheres, tem várias coisas em comum. Indivíduos. Mas as mulheres ali, não existe um discurso que vá atender a todas as mulheres, o mesmo vale para negros, o mesmo vale para
cachorros, o mesmo vale para, sabe, todo mundo, para tatuados. Faça a seleção que você quiser, assim. Aquele momento, aquele discurso vai de encontro, né, coincide com o meu. Então eu torço, aquele de quem eu discordo, quero que ele se foda. Então é bem feito, é isso que tem que ser feito. Eu odeio o autoritarismo de qualquer espécie, entendeu? Eu realmente acho, e eu sei que isso dá pano pra manga, mas de uma maneira geral, eu quero que o indivíduo decida. O crente freestyle é muito previsível e o pior de tudo, sonso. Quando confrontado com a realidade e acusado por cometer discriminação ao basear suas estupidezes na Bíblia, costuma fazer discurso com fala mansa para parecer moderado, mesmo que em poucos segundos destile um combo de atrocidades capaz de fazer o Jair parecer uma pessoa civilizada. Esse modus operandi nunca falha. Nos últimos dias, um casal de evangélicos recusou atendimento a uma encomenda de convites para casamento de um casal homoafetivo, pois essa reunião contraria os valores da religião deles. Não contente com a violação do Código de Defesa do Consumidor, eles vieram a público discriminar novamente os clientes, desta vez em vídeo. Vídeo que é muito simbólico. Ao lado da esposa submissa, o varão burrão, arrogante, explica que na real o casal homoafetivo é que estaria sendo intolerante por não aceitar que eles trabalhassem de acordo com preceitos bíblicos. Não existe equivalência nenhuma nessa comparação. Religião é de foro íntimo, atendimento ao público não. Garanto que se negassem atendimento a ele por ser crente, ou até mesmo por ser mais feio que a fome em Comores, ele estaria fazendo estardalhaço nas redes sociais. Além do vídeo, os dois ainda publicaram no Insta alguns textos sobre estarem sendo retalhados com LH e culparam a Globo e a Anitta pelo que estão passando. E tem mais absurdo, viu? O casal que foi vítima procurou a delegacia do Jaçanã e o plantonista perguntou qual seria o crime que os dois teriam sofrido afinal. Que o crente sonso queira moldar a sociedade de acordo com um livro escrito por andarilhos do deserto há 3.000 anos, eu até me acostumei. Mas o Estado revitimizar o casal foi de fuder. Nós não fazemos casamentos homossexuais e nem eventos homossexuais. E fomos, de certa forma, retalhados por um casal que não aceitou a nossa posição, não aceitou a nossa opinião. E tem, de fato, feito alguns comentários aqui no nosso Instagram, tanto da fotografia quanto do ateliê. Enfim, tem feito alguns comentários aqui no nosso Instagram falando sobre isso, dizendo que homofobia é crime. Eu acho engraçado porque quem taxa as pessoas de homofóbicas dizem que as pessoas que são homofóbicas, entre aspas, têm que aceitar o seu posicionamento, mas ao mesmo tempo não percebem que o argumento que elas usam para validar aquilo que elas acreditam é o mesmo argumento que as acusa também. E se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, entra no primeiro comentário e nos apoie. Tem o nosso Apoia-se, tem o Seja Membro, tem o nosso Pix, nossa conta corrente, nosso PayPal e tudo mais. Entra no primeiro comentário para saber, se inscreva também nos cursos aqui do Eduardo Moreira que a gente está mostrando aqui. E é isso aí, cara. Nos apoie, porque é muito importante o seu apoio. Sei que às vezes R$5, R$7 não vai fazer diferença no final do seu mês. É o preço de uma média, né? E você também nos siga nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter e Facebook. Se você é um desses que ainda paga de isentão e liberal no sexo, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.